Atenção! Alguma vez você pensou que tinha tudo, que sua vida é perfeita, só para descobrir que era tudo uma mentira elaborada? Prepare-se, porque a história de Isadora vai gelar seu sangue e fazer você questionar cada sorriso, cada promessa. A mulher na porta usava uma pulseira de diamantes que Isadora reconheceu no mesmo instante. Era aquela que seu marido, Ricardo, havia afirmado ser um presente de um cliente que já havia sido entregue. A mulher se chamava Patrícia, e seu sorriso era tão afiado e frio quanto o ar de novembro na Serra Gaúcha. Ricardo não está apenas te deixando, disse Patrícia, apoiando-se no batente da porta da amada casa de Isadora. Ele me vendeu a casa. Aqui estão os papéis. Ela balançou um molho de chaves e então desferiu o golpe final. Você tem 24 horas para pegar suas coisas e sumir. A casa, na Rua das Palmeiras, no Leblon, não era apenas tijolos e cimento. Era toda a história de Isadora. Havia sido de sua avó, Dona Elisa. Uma mansão espaçosa de estilo colonial, com uma varanda envolvente e jardins que Isadora cuidava com uma devoção quase religiosa. Durante 15 anos de casamento, esta casa tinha sido o mundo compartilhado deles. Ou Isadora pensava assim? Ela era a guardiã tranquila e constante da vida deles, enquanto Ricardo Salles, seu carismático e bonito marido, era quem enfrentava o mundo, fechando negócios na cidade como um consultor de alto nível. É uma parceria, Ricardo sempre dizia, dando tapinhas na mão dela. Você cuida do lar, eu cuido do dinheiro. Mas no último ano, a parceria tinha se tornado perigosamente desequilibrada. Ricardo estava mudando, estava ausente e, quando estava em casa, se trancava em seu escritório. Sua voz era um murmúrio baixo e urgente, em chamadas que ele sempre terminava no momento em que ela entrava. A senha do seu laptop, antes Isadora 1, agora era uma cadeia de 16 caracteres aleatórios. Precisamos ser mais cuidadosos, Isadora, ele havia dito no mês passado, rejeitando o pedido dela para consertar o telhado histórico da estufa. O mercado está volátil, temos que apertar o cinto. Isadora, sempre confiante, tinha concordado. Começou a usar suas pequenas economias. Um koan, trocap, tu, di, chuk, kuabako, para comprar sementes antigas para o jardim. Ela cortou cupons. Ela presumiu que apertar o cinto era um problema nosso. Ela não sabia que era um problema dela. Ela não sabia, por exemplo, sobre os jantares de 10 mil reais no céu, ou sobre o presente do cliente, uma delicada pulseira de diamantes engastada em platina de uma boutique chamada Joias da Gávea, da qual ela tinha encontrado o recibo. Quando perguntou, Ricardo tinha rido, um som curto e agudo que não chegava aos seus olhos. É só para bajular um novo investidor, querida. Já foi enviada, esqueça. Isadora tinha esquecido. Ela tinha se forçado a esquecer, a acreditar no homem que amava. A casa era seu santuário, sua única constante. Cada manhã ela passeava pelos jardins, removendo as flores murchas das roseiras, sentindo a presença de sua avó no sussurro das palmeiras antigas. A casa era sua identidade. Ricardo cuidava das finanças, dos impostos, das coisas chatas. Ela cuidava da vida. A última vez que tinha visto Ricardo foi há 3 dias. Ele havia beijado sua bochecha, com a mente já no avião. Grande negócio em São Paulo, Isadora. Pode ser um divisor de águas. Não estarei localizável por alguns dias, então não se preocupe. Ligo quando terminar. Eu te amo, ela havia dito. Você também, ele havia respondido com os olhos no telefone. Agora parada na varanda de sua própria casa, Isadora olhava para a mulher estranha que usava as mentiras de Ricardo em seu pulso.
A mulher não era apenas uma ameaça, era um sintoma. A brutal manifestação física de cada noite e tarde, cada chamada secreta, cada resposta ríspida. O mercado volátil não era a economia, era seu marido. E o jogo para o qual ele era um divisor de águas não era sua carreira, era seu casamento. 24 horas, repetiu a mulher, Patrícia, com a voz tingida de diversão do vencedor. Ou vou te desalojar por invasão de propriedade. A primeira reação de Isadora foi choque puro e paralisante. Sua mente simplesmente se recusava a processar as palavras. Invasão de propriedade. Esta é minha casa. Minha avó me deixou. Deve haver algum erro. Patrícia soltou uma risada curta e condescendente. Ah, querida, é o que todas dizem. Minha casa, minha vida. Você precisa entender. As coisas mudaram. Ricardo e eu estamos juntos, e esta casa era dele para vender. Ele não pode vendê-la, disse Isadora, sua voz um sussurro fino. Mas uma semente de raiva estava começando a quebrar o gelo de sua descrença. Não é só dele, somos casados. Exatamente, disse Patrícia, dando um passo à frente, forçando Isadora a recuar para seu próprio hall de entrada. O cheiro do perfume de Patrícia, um almíscar pesado e caro, era uma invasão. Você é casada, o que significa que as dívidas dele são suas dívidas e os bens dele são dele para administrar. E ele administrou este aqui diretamente para minha carteira. Ele está muito motivado. Patrícia olhou em volta do hall, seus olhos examinando o papel de parede antigo e os pisos de madeira polida, com um olhar de aberto desdém. Deus, este lugar é um mausoléu. A primeira coisa que farei é arrancar toda essa madeira escura. Vamos para um conceito aberto e minimalista. Ricardo ama meu gosto. Cada palavra era um golpe calculado. Cada palavra era projetada para desmantelar a realidade de Isadora. Saia, disse Isadora, suas palavras finalmente encontrando força. Eu não penso assim, disse Patrícia, retirando um documento dobrado de sua bolsa de grife. Este é um contrato de compra e venda assinado pelo único proprietário, Ricardo Salles. Foi finalizado ontem. Esta casa é legalmente minha. É você quem tem que sair. Ela jogou o documento sobre o console antigo ao lado da porta. Seja inteligente, Isadora. Não complique. Ele já escolheu. Você não quer manter sua dignidade? Patrícia se virou e se afastou, seus saltos ressoando um ritmo nítido e triunfante no caminho de pedra. Ela entrou em um reluzente conversível preto, um carro que Isadora nunca tinha visto antes, e acelerou. Por 1 minuto inteiro, Isadora não se moveu. Ela apenas encarou o local onde o carro estivera, seu coração batendo um pulso ensurdecedor e de pânico. Então ela correu para o console. Ela pegou o papel. Parecia terrivelmente oficial. Timbre legal, selos de notário. E no final, a familiar e arrogante assinatura de Ricardo. Com a mão trêmula, ela correu para a porta da frente e trancou. Uma risada oca escapou dela, trancando a porta como se o perigo não estivesse lá fora, mas vivendo em suas memórias, dormindo em sua cama. Ela fez a única coisa que lhe ocorreu. Pegou seu telefone e ligou para Ricardo. A chamada foi direto para a caixa postal. Grande negócio em São Paulo. Não estarei localizável. Ricardo! Ela gritou para o telefone. Ricardo, quem é ela? O que você fez? Sua voz pré-gravada foi a única resposta. Olá, você ligou para Ricardo Salles. Deixe uma mensagem. O silêncio que se seguiu foi mais pesado e mais absoluto do que qualquer coisa que ela já tinha conhecido. Ela estava sozinha, em uma casa que não era mais sua, com uma vida que acabara de ser declarada uma mentira. O relógio de 24 horas havia começado a correr.
A casa parecia diferente. As sombras familiares e reconfortantes agora pareciam esticar e se contorcer, cheias de ameaça. O tic-tac do relógio de pêndulo no corredor, um som que costumava acalmar Isadora, agora soava como uma bomba relógio. 23 horas. Ela passou a primeira hora andando, discando o número de Ricardo repetidamente, como se a pura força de sua vontade pudesse fazê-lo atender. Caixa postal, caixa postal, caixa postal. Ela tentou seu escritório, uma gravação educada de fora de horário. Ela até tentou ligar para o hospital, com um nó frio de pavor no estômago, se perguntando se ele havia sofrido um acidente. Mas uma parte dela sabia. Aquela mulher Patrícia não era um acidente, era um plano. O pânico deu lugar a um pavor frio e prático. Papéis. Preciso encontrar meus papéis. Ela foi para o escritório de Ricardo, aquele sobre o qual ele havia se tornado tão territorial. A porta estava trancada. Isso era novo. Em 15 anos ele nunca havia trancado seu escritório em casa. Minha própria casa, ela sussurrou. A ironia a estava cozinhando. Ela foi para a cozinha, pegou uma chave de fenda e, com uma sensação sombria de violação, forçou a fechadura. A madeira lascou. Parecia uma metáfora. O escritório estava limpo. Limpo demais. Sua mesa principal estava vazia. Seu laptop havia sumido, mas a gaveta superior havia sido negligenciada. Isadora a abriu. Era uma bagunça de cabos de carregamento, chaves antigas e recibos. E debaixo de tudo, uma fina pasta de couro. Ela não a reconheceu. Ela a abriu. Dentro havia documentos que ela nunca tinha visto. Extratos bancários de uma conta que ela não sabia que existia. Faturas de cartão de crédito por quantias impressionantes. As joias da Gávea, sim. Mas também suítes de hotel, passagens aéreas de primeira classe e dezenas de cobranças de um restaurante chamado O Bistrô da Patrícia na cidade. Não era apenas uma amante, era toda uma outra vida. E então ela encontrou. Escondido no fundo havia um arquivo rotulado como Propriedade DE, não nosso lar. Propriedade DE, um ativo. Ela puxou um documento grosso. Não era a escritura de compra e venda que Patrícia tinha. Isso era outra coisa. Era intitulado O Fundo Irrevogável de Elisa Castro. A mente de Isadora recuou. Ela tinha 22 anos. Sua avó, frágil, mas com olhos perspicazes em sua cama de hospital. Bade laichou com caná, com gaiá, Dona Elisa havia dito. Mas eu não a deixo para o seu futuro. Eu a coloco em um fundo fiduciário. Isso irá protegê-la. Isso protegerá esta casa. O doutor Ferreira cuidará de tudo. Doutor Ferreira. Um nome em que ela não pensava há anos. David Ferreira, o advogado de sua avó. Um homem idoso, seco e gentil, que cheirava a livros antigos e hortelã. Isadora havia assinado os papéis. Uma jovem noiva, tonta de amor por Ricardo e de dor por sua avó. Ricardo estivera lá. Ele tinha sido quem revisara tudo. É um fundo fiduciário em vida padrão, Isadora. Ele havia explicado, beijando sua testa. Só significa que a casa é sua. Protegida. É inteligente. Agora, lendo o jargão legal, seu sangue gelou. Ela viu seu nome como beneficiária. Ela viu o nome de Ricardo adicionado após o casamento como fiduciário. Ela não sabia o que significava. O fiduciário podia vendê-la? Foi isso que ele fez? Ele os levou à falência? Era esta casa, seu único santuário, a única coisa que restava, o único bem que restava para pagar pela vida que ele estava escondendo? Ela olhou para o relógio. 10 da manhã. Seus dedos, ainda trêmulos, buscaram no Google. Ferreira Advogados Associados.
O escritório ainda estava lá. O site listava uma linha de emergência. Uma voz sonolenta atendeu. Ferreira Legal. Eu preciso falar com o Dr. David Ferreira. Isadora gaguejou. É uma emergência. Meu nome é Isadora Salles. Eu sou neta de Elisa Castro. Houve uma pausa. O Dr. Ferreira está aposentado, senhora. Mas... espere. O nome é Salles? Sim. Por favor, eu acho que meu marido... eu acho que ele vendeu minha casa. Outra pausa. Mais longa. O filho do Dr. Ferreira, David Ferreira Júnior, agora dirige o escritório. Eu o acordarei. Sob nenhuma circunstância, abandone esta casa. Não deixe ninguém entrar. Estaremos lá às 9 horas da manhã em ponto. E senhora Salles não assine nada. A linha morreu. Isadora escorregou para o chão. A madeira fria. Um contraste gritante com o fogo de medo e raiva que queimava em seu peito. Ela agarrou o documento do fundo fiduciário. O cerco não era mais só Patrícia. Era Ricardo. E sua única esperança era um homem que ela não via há uma década. Isadora não dormiu. Ela se sentou na poltrona de sua avó, perto da janela da sala de estar. O documento do fundo fiduciário em seu colo, observando o nascer do sol. A nova luz não trouxe esperança. Apenas iluminou seu campo de batalha. Às 8h30 da manhã, ela fez uma cafeteira, seus movimentos robóticos. Ela vestia calças e um suéter simples, em contraste gritante com o pijama que usava quando Patrícia chegou pela primeira vez. Ela se sentia como uma soldada se armando. Às 8h45 da manhã, o rugido de um motor grande quebrou o silêncio matinal. Não era o Dr. Ferreira. Um grande caminhão de mudança amarelo subiu a longa entrada, seguido pelo conversível preto de Patrícia. Desta vez, ela não estava sozinha. Ela saiu do carro juntamente com 2 homens grandes em camisetas combinando da Mudanças Prioritárias. Patrícia, vestida com um impecável conjunto de calça branca, foi até a porta da frente e começou a bater. Isadora, suas 24 horas acabaram. Não, eu fiquei impaciente, Roy. Vamos acabar com isso, sim? Isadora abriu a porta, saindo para a varanda para bloquear a entrada. Eu te disse para ir embora. Você está invadindo minha propriedade. Patrícia riu. Isso é adorável. Você está invadindo minha propriedade. Meninos, comecem com os móveis da varanda. Aquele horrível conjunto de vime tem que ir. Um dos homens, parecendo hesitante, aproximou-se do antigo banco que sua avó amava. Senhora, tem certeza? A senhora ainda está aqui. Ela é uma invasora. Patrícia sibilou. Eu sou a dona. Eu tenho os papéis. Agora, mova-se. Não, disse Isadora, sua voz trêmula, mas firme. Ela desceu da varanda e parou bem na frente do banco. Vocês não vão tocar em uma única coisa. Ah, pelo amor de Deus, suspirou Patrícia pegando seu telefone. Você quer fazer isso da maneira difícil. Ótimo, eu vou chamar a polícia e fazer você ser presa. Vá em frente, disse Isadora, blefando, seu coração martelando. Onde está Ferreira? Afaste-se, sua patética. Patrícia começou, dando um passo à frente, com a mão levantada como se fosse empurrar Isadora. Eu aconselharia fortemente a não fazer isso, senhorita. Uma nova voz, nítida e autoritária, cortou a tensão. Um clássico Bentley verde escuro havia entrado silenciosamente na entrada, estacionando diretamente atrás do conversível de Patrícia, bloqueando-a. Um homem, em um terno cinza perfeitamente cortado, saiu. Ele tinha talvez 50 e poucos anos, com olhos azuis penetrantes e uma cabeça de cabelo prateado. Ele carregava uma pasta de couro velha e desgastada.
David Ferreira Júnior, ele disse, oferecendo um breve aceno a Isadora. Minha mãe e eu enviamos cumprimentos. Meu pai sempre teve muito carinho por sua avó. Ele então dirigiu seu olhar frio para Patrícia. E a senhorita? Eu sou Patrícia Duran, ela disse, desestabilizada pela sua aparição repentina. Eu sou a nova proprietária desta propriedade. Esta mulher se recusa a sair. Ah, sim? Disse Ferreira, olhando para o caminhão de mudança, os dois operários e a expressão furiosa de Patrícia. Uma aquisição hostil. E vocês, senhores? Ele disse aos operários. Podem cruzar os braços. Não haverá mudança hoje. Eu estou pagando a eles, Patrícia guinchou. E você pagará pelo tempo deles, disse Ferreira calmamente. Mas eles não tocarão na propriedade da senhora Salles, porque a senhorita Patrícia Duran não é a nova proprietária. Eu tenho a escritura! Ela gritou, vasculhando sua bolsa. Sim, tenho certeza que você tem uma escritura. Eu, no entanto, tenho o fundo fiduciário. Discutiremos isso lá dentro. Como se chamado pelo drama crescente, um terceiro carro rugiu pela entrada, derrapando até parar na brita. Era Ricardo. Ele saiu de seu sedã alugado, com o cabelo desgrenhado e o terno amassado. Ele olhou com horror para a cena. Sua esposa na varanda, sua amante no gramado, um advogado estranho e um caminhão de mudança. Ele estava jogando 2 jogos separados e seus mundos haviam acabado de colidir violentamente. Isadora! Patrícia! Ele latiu, tentando recuperar o controle. Que diabos está acontecendo aqui? Patrícia, eu te disse para esperar. Esperar o quê, Ricardo? Patrícia rosnou, sua fúria agora redirecionada para ele. Para você criar coragem. Eu terminei de esperar. Eu comprei este lugar e eu quero que ela saia. Senhor Salles, momento perfeito, disse o doutor Ferreira, sua voz caindo uma oitava, toda a cortesia desaparecida. O senhor me poupou uma ligação. Já que todas as partes estão presentes, sugiro que nos encontremos na sala de estar, imediatamente. A sala de estar, normalmente tão quente e convidativa, estava densa com um silêncio tóxico. Isadora sentou-se na poltrona de sua avó, o documento do fundo fiduciário em seu colo, como um escudo. O doutor Ferreira estava de pé ao lado da lareira, sua pasta na cornija. Ricardo e Patrícia estavam do lado oposto da sala, perto da porta. Uma equipe que estava claramente prestes a se autodestruir. Ricardo estava suando, seus olhos indo de Ferreira para Isadora e Patrícia. Patrícia vibrava de impaciência, batendo o pé no inestimável tapete persa. Tudo bem, vocês tiveram seu pequeno drama, disse Patrícia cruzando os braços. Aqui está a escritura de compra e venda. Ela se aproximou e bateu o papel na mesa de centro. Assinada por Ricardo Salles, notarizada. Está feito. Esta casa é minha. Agora diga à sua cliente para fazer as malas. O doutor Ferreira pegou o documento. Ele o segurou contra a luz, sua expressão de leve curiosidade, como se examinasse o projeto de arte de um estudante medíocre. Uma escritura de compra e venda, ele refletiu. Certamente parece uma. O timbre é muito convincente. O selo do notário, um pouco borrado, mas aceitável à primeira vista. E a assinatura. Ricardo Salles como único proprietário. Ele olhou para Ricardo, um pequeno sorriso frio, brincando em seus lábios. Esse foi seu primeiro erro, senhor Salles. Único proprietário, um erro crítico e, devo dizer, fatal. Do que você está falando? Ricardo blefou, tentando recuperar o equilíbrio. É uma transação simples. Eu vendi a casa. Você não pode vender o que não possui, disse Ferreira simplesmente. Patrícia riu. Ele é o marido dela. É propriedade conjugal. Ele possui metade. Não, disse Ferreira, sua voz de repente ressoando pela sala quieta. Ele não a possui. E essa, Patrícia Duran?
Ele disse, agora focando sua atenção total e devastadora nela. Foi seu primeiro erro. Você presumiu. Você não fez sua devida diligência. Você não realizou uma pesquisa de título adequada. Se tivesse feito, teria encontrado o que estou prestes a compartilhar. Ferreira abriu sua pasta. Ele puxou um documento grosso, encadernado em couro, um gêmeo do que estava no colo de Isadora. Mas este era o original, com os selos em relevo do tribunal. Isto, ele disse, é o fundo irrevogável de Elisa Castro, estabelecido em 2009. É uma fortaleza legal, projetada por meu pai para um único propósito: proteger esta casa e sua beneficiária, Isadora Salles Castro, precisamente deste tipo de situação. Ele se virou para Isadora. Seus olhos eram gentis. Isadora, sua avó era uma mulher muito sábia. Ele se virou para Ricardo. Um fundo fiduciário irrevogável é, como o nome sugere, irrevogável. Não pode ser alterado, não pode ser dissolvido pelos fiduciários. A Casa Rua das Palmeiras não pertence a Isadora, pertence ao fundo fiduciário. Isadora é a única beneficiária vitalícia, o que significa que ela tem o direito inalienável de morar aqui sem ser incomodada até sua morte, momento em que o fundo passará para seus herdeiros escolhidos. Ele fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Mas e Ricardo? Exigiu Patrícia, sua voz subindo para um guincho. Ele é um fiduciário. Correto. Ferreira sorriu, como se ela tivesse resolvido um enigma complexo. Ele é um fiduciário, ou melhor, ele era. O senhor Salles, como fiduciário, recebeu um único, solene dever fiduciário: proteger o ativo, esta casa, em nome da beneficiária, sua esposa. O trabalho dele era pagar os impostos e manter a propriedade, usando os fundos da conta auxiliar do fundo. Ferreira se aproximou de Ricardo, que havia ficado de uma cor cinza pálida e doentia. No momento em que o senhor assinou esta peça de ficção, ele bateu na escritura de Patrícia, com a intenção de vender o principal ativo do fundo. O senhor não apenas quebrou seus votos matrimoniais, o senhor cometeu uma violação catastrófica do dever fiduciário. O senhor violou os termos do fundo. Mas o dinheiro, gaguejou Ricardo. Ah, sim, o dinheiro, disse Ferreira. Vamos falar sobre o dinheiro. A voz do doutor Ferreira, embora perfeitamente modulada, parecia sugar todo o ar da sala. Único proprietário. Um erro crítico e, devo dizer, fatal. O rosto de Ricardo, que tinha sido uma máscara de confiança descarada, vacilou. Eu não sei do que você está falando. Eu sou o marido dela. É propriedade conjugal. É uma transação simples. Não é nada simples, senhor Salles, disse Ferreira, sua calma como um bisturi. Ele se aproximou da grande escrivaninha de mogno, que havia sido da avó de Isadora. Ele colocou sua pasta sobre ela e abriu as travas de latão. O som foi tão alto quanto um tiro na sala silenciosa. Ele não puxou um único documento. Ele puxou 3 arquivos grossos e separados. Vamos começar com seu primeiro erro, devo eu? O senhor presumiu que esta casa era um ativo conjugal, um erro de principiante, um que uma simples pesquisa de título de 20 minutos teria corrigido. Ele dirigiu seus penetrantes olhos azuis para Patrícia, que ainda agarrava sua escritura fraudulenta. Senhorita Duran, a senhorita pagou por este documento, mas claramente não pagou um advogado para lê-lo. Se o tivesse feito, saberia que esta casa, o terreno em que se encontra e tudo o que está dentro, não é propriedade de Ricardo Salles, nem sequer é propriedade de Isadora Salles. O quê? Latiu Patrícia, uma risada rouca e sem humor. Quem é o dono, então? O fantasma?
Em um sentido legal, sim, disse Ferreira, seu rosto desprovido de emoção. É propriedade do fundo irrevogável de Elisa Castro? Ele deixou as palavras ecoarem, uma invocação legal que mudou a própria atmosfera da sala. Um fundo fiduciário irrevogável, Sr. Salles. Ele continuou, agora focando sua atenção total e devastadora em Ricardo. É uma fortaleza legal. É projetado, como o nome explicitamente indica, para ser irrevogável. Não pode ser alterado, não pode ser dissolvido, e seus ativos não podem ser vendidos por seus fiduciários. Sua falecida sogra, Elisa Castro, era uma mulher muito sábia e muito cautelosa. Ela não deixou esta casa para Isadora. Ela deixou esta casa para Isadora. Isadora é a única beneficiária vitalícia, o que significa que ela tem o direito inalienável de morar aqui, sem ser incomodada, até sua morte. Isadora, congelada na poltrona de sua avó, sentiu a primeira respiração real entrar em seus pulmões. Em 24 horas, uma fortaleza. Sua avó havia construído uma fortaleza para ela. Mas eu sou o fiduciário, cuspiu Ricardo, a palavra soando oca, até mesmo para seus próprios ouvidos. O banco, os papéis. Eu sou o fiduciário. Isso significa que eu estou no comando. Esse, disse o Dr. Ferreira, é seu segundo e mais catastrófico erro. O senhor foi de fato nomeado fiduciário, um título que, garanto-lhe, meu pai desaconselhou. Mas Elisa era uma romântica. Ela acreditava na santidade de seu casamento. Ferreira pegou o primeiro arquivo. Ser um fiduciário não significa que você está no comando. Significa que você é um servo. Você tinha uma única, solitária obrigação legal, um dever fiduciário de proteger o ativo principal, esta casa, em nome da beneficiária, sua esposa. Seu trabalho era pagar os impostos e manter a propriedade, usando os fundos da conta auxiliar do fundo. Nada mais. Ele segurou a escritura de Patrícia. No momento em que você conspirou para vender esta casa, no momento em que você criou este documento fraudulento para remover a beneficiária e liquidar o ativo, você não apenas quebrou seus votos matrimoniais, você cometeu uma violação catastrófica e criminal de seu dever fiduciário. E daí? Gaguejou Ricardo, o suor agora perolando em sua testa. Então eu saio do fundo. Tudo bem, vamos resolver isso. É um assunto civil. Oh, Sr. Salles! Disse Ferreira com uma nota de genuína pena em sua voz. Estamos muito, muito além de um assunto civil. Ele abriu o segundo arquivo. Estava cheio de extratos bancários e recibos. Veja bem, eu não fui chamado apenas esta manhã. Minha firma tem monitorado ativamente este fundo nos últimos 6 meses. Meu pai, como eu disse, era da velha guarda. Ele colocou uma pequena bandeira na conta, uma simples notificação que nos alertaria sobre qualquer atividade incomum. Por 14 anos ficou em silêncio. Então, cerca de 24 meses atrás, os reparos começaram. A cabeça de Isadora se levantou bruscamente. Sim, Isadora, disse Ferreira, seus olhos encontrando os dela com uma tristeza gentil. Você sabe do que estou falando. A conta auxiliar que foi deixada com um saldo saudável de 7 dígitos para manutenção, de repente se tornou muito ativa. Ele puxou um extrato. Setembro de 2023. Um saque de R$50 mil para um telhado novo. Devo dizer, Sr. Salles, sua papelada era bastante detalhada. As faturas eram muito convincentes, exceto por um pequeno problema. O quê? Sussurrou Ricardo. Eu mandei inspecionar esta casa na terça-feira passada por um telhadista, um engenheiro estrutural e um avaliador de seguros, disse Ferreira calmamente. O telhado, como Isadora bem sabe, é o original de Ardósia de 1920. Não foi tocado em décadas.
Na verdade, ele precisa urgentemente do reparo que o senhor alegou ter feito. Ele puxou outro. Janeiro de 2024. Um saque de R$ 35.000 para uma reforma completa de encanamento. Novamente, fascinante. A Secretaria de Licenças Municipais não mostra nenhuma solicitação de trabalho arquivada. E nosso encanador confirmou que os canos são, como o telhado, originais. Ele continuou. Março de 2024, R$ 20.000 para rejunte de fundação. Abril, R$ 15.000 para reestruturação paisagística. No total, disse Ferreira, o senhor desviou R$ 244.000 do fundo fiduciário de sua esposa sob o pretexto de reparos. O senhor a roubou, senhor Salles, repetidamente. Deixou-a morar em uma casa que o senhor era legalmente obrigado a manter. Uma casa que é, como o senhor disse, com correntes de ar, enquanto o senhor a sangrava. Ricardo estava pálido. Isadora sentiu uma onda de náuseas. Todas aquelas vezes que ele disse, não podemos pagar, ele estava ativamente roubando dela. Mas para onde foi o dinheiro? Ferreira refletiu, como para si mesmo. Ele olhou para Patrícia. Essa é a parte fascinante. O saque de R$ 50.000 para o telhado, por exemplo, coincide perfeitamente com uma transferência bancária para uma joalheria de luxo, Joias da Gávea. A mão de Patrícia, que estava apoiada em seu quadril, foi instintivamente para a pulseira de diamantes em seu pulso. O presente do cliente. Isadora olhou para a pulseira. Seu sangue gelou. Meu telhado, ela pensou. Está no braço dela. E os fundos de paisagismo? Continuou Ferreira, sua voz implacável. Coincidem, real por real, com o pagamento inicial de um novíssimo conversível. O quê? Ela olhou pela janela. Está estacionado na entrada. A compostura de Patrícia, tão presunçosa e inabalável, finalmente se quebrou. Sua boca se abriu. Você me disse que isso era do negócio de São Paulo. Ah, sim, os negócios, disse Ferreira, voltando sua atenção para o terceiro arquivo. Este era mais fino, mas parecia conter um veneno especial. Isso nos leva ao porquê. Por que o roubo repentino e desesperado? Por que a fraude amadora e de alto risco? Por que, Sr. Salles, seu negócio de consultoria é um fantasma? Isso é mentira, gritou Ricardo, encontrando uma última explosão de indignação. Eu tenho clientes. O senhor tem vítimas, corrigiu Ferreira. A Salles Soluções Deuta. É uma empresa de fachada, uma cobertura. Por anos o senhor tem executado um pequeno esquema Ponzi, pegando investimentos de uma pessoa para pagar dividendos a outra. Mas o senhor ficou ganancioso e o mercado mudou. E de repente o senhor ficou sem dinheiro. O poço estava seco. O senhor estava prestes a ser exposto. Ele olhou para Ricardo. O senhor tem usado esta casa, a casa de sua esposa, como prova de sua estabilidade. O senhor trouxe investidores aqui para festas, não é? Mostrou-lhes o jardim, a história. Fez com que sentissem que estavam investindo com dinheiro antigo. Era verdade. Isadora se lembrou dos estranhos, dos colegas sorridentes intermináveis que Ricardo trazia para casa. Ela tinha sido um acessório involuntário em seu golpe. Ele estava desesperado, disse Ferreira baixando a voz. Então ele tentou fazer um empréstimo. 6 meses atrás, ele foi ao banco e tentou sacar uma hipoteca de R$ 250.000. Mas ele não conseguiu, não é? Porque o banco, ao contrário da senhorita Duran, fez uma pesquisa de título. Eles viram o fundo irrevogável e o rejeitaram. E eles nos chamaram. Ele sorriu, uma expressão fina, fria e reptiliana. Essa foi a armadilha, Ricardo. Esse foi o momento em que você passou de um pequeno ladrão para o nosso alvo principal. E agora? Ferreira dirigiu sua atenção para Patrícia. O banco disse não.
ele disse suavemente. Então ele precisava de uma nova fonte de fundos, digamos, investidor privado. Alguém que não faria muitas perguntas. Alguém que estaria, talvez, emocionalmente comprometido e cego pelo prêmio. Patrícia, pela primeira vez, parecia assustada. Do que você está falando? Eu estou falando da minha compra. Isto, ele bateu na escritura fraudulenta. É uma peça teatral. Ele não podia te vender a casa. Ele nunca pretendeu fazê-lo. Ele só precisava do seu dinheiro. Ele estava fugindo, Ricardo. Não é verdade? Ele estava planejando pegar seu dinheiro e desaparecer, deixando vocês duas lutando pelos pedaços. Não, Patrícia sussurrou. Quanto a senhorita deu a ele, senhorita Duran? Perguntou Ferreira. Os olhos de Patrícia estavam arregalados. O depósito, para garantir a venda, para liquidar a antiga hipoteca. Não há hipoteca! Trovejou Ferreira, sua voz finalmente se elevando. Esta casa está livre de ônus há 50 anos. Ele mentiu para você. Quanto você deu a ele? 300 mil reais, ela sussurrou, as palavras como um estertor. 300 mil reais, além dos 284 mil reais que ele já havia roubado. Patrícia, querida, escuta. Ricardo começou aproximando-se dela. Não me toque! Ela sibilou. Todo o seu corpo tremia. Ela olhou para ele de verdade, e não viu o homem poderoso com quem estava alinhada, mas sim o golpista desesperado e encurralado que acabara de tirar tudo dela. Você, ela gaguejou. Você me usou, pegou meu dinheiro. Eu vendi meu apartamento para pagar por isso. Você me disse, ela apontou o dedo para Isadora, você me disse que ela era uma patética e insignificante e que esta casa seria nossa. E você acreditou nele, disse Ferreira, fechando o último arquivo. O som era de absoluta finalidade. A senhorita Patrícia Duran é vítima de um golpe de 300 mil reais. A senhorita pode, é claro, processar o senhor Salles para a devolução de seus fundos. Mas, ele apontou para Ricardo, eu suspeito que você entrará em uma fila muito, muito longa. Duvido que ele tenha um centavo restante que não seja roubado. A sala ficou em silêncio, exceto pela respiração ofegante e histérica de Patrícia. A dinâmica de poder não apenas havia mudado, havia sido aniquilada. Ricardo e Patrícia, que haviam chegado como um exército conquistador, agora se revelavam como um tolo e uma delinquente. E Isadora, a empregada doméstica tímida, a patética insignificante, era a única na sala que não estava arruinada. Você! Patrícia finalmente rosnou, seu rosto uma máscara de raiva pura e não adulterada, virando-se para Ricardo. Você me arruinou! E com um guincho ela atacou. A sala de estar, geralmente um santuário de luz quente e livros antigos, havia se transformado em uma panela de pressão. O ar estava denso e tóxico. Ricardo, a imagem do empresário de sucesso, era agora um animal encurralado, seu rosto uma máscara de suor e descrença. Patrícia, a imagem da vitoriosa presunçosa, vibrava com uma raiva tão potente que era visível. Ela olhou para o doutor Ferreira, seu belo rosto maquiado contorcendo-se enquanto suas palavras penetravam. Uma história, ela repetiu, sua voz um assobio baixo e perigoso. Ele me vendeu uma história, uma peça de pura ficção. De fato, afirmou Ferreira, colocando a escritura fraudulenta de volta na mesa de centro como se fosse um pedaço de lixo. Ele pegou os seus 300 mil reais como um depósito por uma propriedade que ele não tinha o direito de vender. Ele se aproveitou de sua, vamos chamar assim, ânsia por garantir a vitória. Você não fez uma pesquisa de título? Fez, senhorita Duran.
Você simplesmente acreditou nele. Os 300 mil reais. O número pairou no ar. Para Isadora, era uma soma astronômica. Era um telhado novo, uma estufa restaurada, um reparo na fundação. Eram todas as coisas que Ricardo havia negado a ela, alegando pobreza. A cabeça de Patrícia girou lentamente, mecanicamente para Ricardo. 300 mil reais. Ela articulou como se estivesse aprendendo um novo idioma. Patrícia, querida, escuta. Ricardo começou, levantando as mãos em um gesto apaziguador. Não é o que parece. É uma complicação temporária. Este advogado é apenas um tubarão. Ele está tentando nos assustar. Foi com isso que você pagou minha pulseira? Gritou Patrícia, o som rasgando a sala, cru e repentino. Ela arranhou a pulseira de diamantes de seu pulso, aquela que Isadora havia reconhecido do recibo. Isto é meu próprio dinheiro? Você usou meu dinheiro para me comprar presentes? Você usou o dinheiro dela. Ela apontou o dedo para Isadora. Para pagar meus jantares? Patrícia, seja razoável. Razoável? Ela atacou. Não foi um empurrãozinho de mocinha. Foi um tackle de corpo inteiro, um borrão de terno branco e raiva incoerente. Ela se chocou contra Ricardo, suas unhas bem cuidadas arranhando o rosto dele. Eu vou te matar! Ela guinchou, dando um tapa na bochecha dele. Você me arruinou! Eu vendi meu apartamento! Eu liquidei tudo para conseguir esta casa, seu mentiroso inútil! Ricardo soltou um grito, um som agudo e sem dignidade, tropeçando em um otomano e caindo no inestimável tapete persa. Ele estava de costas, um monte patético e agitado, com Patrícia em cima dele, desferindo golpes. Doutor Ferreira! Ofegou Isadora, movendo-se instintivamente para intervir. Fique para trás, senhora Salles, disse Ferreira, sua voz tão calma quanto se estivesse pedindo sal. Ele observou o espetáculo indigno. Senhorita Duran, eu a aconselharia a parar de cometer agressão. Isso só complicará a sua posição legal. Suas palavras, frias e afiadas, cortaram a raiva de Patrícia. Ela congelou, com a mão levantada, o peito ofegante. Ela olhou para Ricardo, que agora gemia e segurava sua bochecha sangrando, e sua expressão de fúria se dissolveu em uma de nojo absoluto e sem fundo. Ela se levantou dele, alisando seu terno agora amassado. Ele me arruinou! Ela sussurrou, recuando, as lágrimas finalmente caindo, quentes e pretas de rímel. Pelo contrário, disse Ferreira, ajeitando sua gravata, eu suspeito que vocês se arruinaram mutuamente. Mas seus problemas, Sr. Salles, estão apenas começando. Ricardo se levantou, usando uma cadeira antiga como apoio. Ele olhou para Isadora, seus olhos, pela primeira vez, cheios de pânico puro e não adulterado. A bravata se foi. O charme se foi. Tudo o que restava era o núcleo oco e desesperado. Ele implorou, sua voz rachada. Isadora, por favor, diga a eles. É um mal-entendido. É apenas dinheiro. Podemos resolver isso. Você e eu. Podemos vender a casa, juntos, corretamente, e podemos devolver o dinheiro dela. Podemos recomeçar. Apenas você e eu. Como costumava ser. Foi a coisa mais repulsiva que ela já tinha ouvido. Isadora, que tinha sido uma estátua silenciosa perto da janela, finalmente se virou. O choque, o medo, os anos de negação plácida e confiante, tudo havia queimado no fogo das últimas 24 horas. O que restava era um núcleo de aço puro, frio e temperado. Ela olhou para o homem que amava desde os 20 anos. O homem para quem ela havia construído uma vida. O homem que por anos estava sistematicamente saqueando essa vida, sorrindo para ela enquanto o fazia. Ela o viu,
pela primeira vez. Ela ouviu de verdade. Um homem fraco, covarde e vazio, que havia confundido sua gentileza com estupidez, como costumava ser. Ela repetiu, sua voz calma, mas cortou a sala. Quando foi isso, Ricardo? Quando você me dizia para apertar o cinto enquanto gastava 10 mil reais no céu? Quando você comprava joias para ela e me dizia que o mercado estava volátil? Ela deu um passo em direção a ele. Ele estremeceu. Eu te perguntei sobre o telhado da estufa, ela disse. Sua voz tremia, não de medo, mas com uma clareza terrível e gelada. Eu disse que estava pingando, que o vidro de 100 anos estava falhando. Você disse que não podíamos pagar. Eu usei meu próprio dinheiro. O estipêndio que minha avó me deixou. Eu o usei para comprar sementes antigas para o jardim, Ricardo, porque eu estava tentando nos economizar dinheiro na mercearia. Ela soltou uma risada curta e amarga que soou mais como um soluço. E você estava simplesmente saqueando, desviando dinheiro do fundo fiduciário de minha avó. Uma conta que eu nem sabia que podia acessar para financiar isso. Ela apontou para Patrícia, que agora chorava silenciosamente com as mãos no rosto. Eu estava desesperado. Ele gemeu. O negócio não estava indo bem. Eu tinha que manter as aparências. Eu ia devolver tudo. O negócio, interrompeu Ferreira, é o próximo item da agenda. Ele caminhou até o centro da sala, assumindo uma posição de autoridade absoluta. Veja bem, Sr. Salles, seus problemas são muito maiores do que uma única venda fraudulenta. Minha firma não apenas monitorou o fundo. Quando o senhor tentou sacar aquela hipoteca 6 meses atrás, foi uma enorme bandeira vermelha. Começamos uma auditoria forense completa. Sua firma de consultoria, Salles Soluções Limitada, continuou Ferreira, é um castelo de cartas, um clássico Ponzi. Você não tem clientes, não no sentido tradicional. Você tem pegado investimentos de uma pessoa desesperada para pagar dividendos a outra. Você tem usado sua aparência de homem que mora nesta casa para atraí-los. Ricardo havia ficado de uma cor cinza pálida e doentia. E isso? Disse Ferreira, dirigindo seu olhar frio para Patrícia. Nos traz de volta a senhorita. Parece que seu bistrô foi um veículo principal para lavar esse dinheiro? Se Patrícia parecia quebrada antes, agora parecia aniquilada. O quê? O quê? Não, ele era um investidor. Ele disse que eram estipêndios de investidores, injeções de dinheiro de seus clientes. Eu mantive os livros como ele me disse. Você manteve 2 conjuntos de livros, senhorita Duran, afirmou Ferreira categoricamente. Um para a Receita Federal e outro para Ricardo. Você tem lavado o dinheiro de investimento fraudulento dele como lucro de restaurante. O promotor ficará muito interessado em ouvir sua explicação dessa distinção. Não é apenas uma amante desprezada, você é uma co-conspiradora. Não! Patrícia guinchou. Ele me disse que era legal, ele... Você... Ela se virou para Ricardo novamente. Você não apenas me usou, você me implicou. Ricardo estava sem palavras, seus olhos indo de Ferreira para Patrícia e para a porta da frente, como se calculasse uma fuga. E foi então que o som veio de fora. Não era um Bentley, nem um caminhão de mudança. Era um lamento distante de 2 tons que se aproximava cada vez mais. A cabeça de Ricardo, que estivera curvada em falsa contrição, levantou-se bruscamente. O sangue havia sumido de seu rosto, deixando apenas os arranhões vermelhos e furiosos. O que é isso? Uma sirene. Quem é? Você ligou para eles? Isadora, você não pode fazer isso comigo. Você não pode. Eu não liguei para eles, disse Ferreira, olhando para o relógio. Como eu disse, minha firma tem cooperado com o escritório do promotor por meses. A tentativa de venda foi a última peça de evidência que eles precisavam.
Nossa investigação, que apresentamos ontem, foi o que provocou o mandado. Ele caminhou calmamente até a janela da frente. Ah, e aqui estão eles, bem a tempo. A sirene parou na entrada. Um momento depois, 2 policiais uniformizados subiram os degraus da varanda. Eles não bateram. Ferreira abriu a porta para eles. Senhor David Ferreira Júnior, disse o primeiro oficial com a mão em seu cinto. Sim, oficiais, bom dia. Obrigado por virem. O homem que vocês procuram está bem aqui. Ferreira se afastou, revelando a cena. Ricardo Salles, disse o oficial, sua voz um retumbo plano e oficial na sala subitamente silenciosa. Ricardo, sem palavras, apenas acenou. Seu corpo tremia. O senhor está preso por múltiplas acusações de fraude eletrônica, furto qualificado, peculato e fraude de valores mobiliários. Fique parado! O oficial colocou as mãos de Ricardo atrás das costas. O clique nítido e metálico das algemas foi o som mais alto que Isadora já tinha ouvido. Foi o som de seu passado e seu futuro se fechando. Você não pode fazer isso? Gritou Ricardo finalmente, encontrando sua voz enquanto eles começavam a levá-lo para fora. Era um som patético e agudo. Ele se contorceu, seus olhos encontrando os de Isadora. Ela sabia de tudo. Ela também gastou o dinheiro. Ele apontou selvagemente com suas mãos algemadas. Ela comprou aquela mesa estúpida. Ela gastou o dinheiro. Isadora olhou para o oficial, depois para Ricardo. Sua voz era puro gelo. Eu paguei por aquela mesa com o estipêndio da minha avó, Ricardo, o que eu estava usando para mantimentos enquanto você me dizia que estávamos falidos. Custou R$300, de um sebo. O oficial olhou para Isadora, depois para Ricardo, com um olhar de profunda fadiga. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Isadora! Gritou Ricardo enquanto era conduzido pela soleira. Você não será nada sem mim. Você ficará sozinha naquele velho museu com correntes de ar. Você vai morrer de fome. Você não será nada. Sua voz foi cortada quando o oficial o guiou para a parte de trás da viatura. O segundo oficial, uma mulher com uma expressão seria, virou-se para Patrícia. E a senhora? Qual é a sua implicação aqui? Eu sou a vítima, soluçou Patrícia. Todo o seu corpo tremia. Ele roubou R$300 mil. Ele me implicou, eu não sabia, eu juro. Senhora, a senhora terá que vir à delegacia e dar uma declaração completa, disse o oficial com a voz monótona. Ele olhou para Ferreira. O senhor e a senhora, ele disse a Isadora. Minha cliente fará sua declaração em outro momento, em nossos escritórios, disse Ferreira, assumindo o controle. Nós cooperaremos totalmente. Por enquanto, ela precisa garantir sua casa. O oficial assentiu. Compreensível. Mas a senhora, ele disse a Patrícia, vem conosco. A senhora é uma testemunha-chave e, francamente, uma pessoa de interesse. Vamos. Enquanto o oficial guiava Patrícia gentilmente em direção à porta, Patrícia olhou para Isadora, seu rosto uma máscara devastada e manchada de lágrimas. Toda a arrogância, toda a crueldade, todo o poder que ela pensava ter se foi. Ela era apenas mais uma das vítimas de Ricardo, embora uma menos inocente. Ele nunca me amou de verdade, não é? Ela sussurrou, uma pergunta desesperada e infantil. Isadora olhou para ela. A mulher que, 24 horas antes, tentou destruir sua vida. Ela não sentiu nada. Não, isso não era verdade. Ela sentiu uma pena profunda, fria e libertadora. Ele não amava ninguém, Patrícia, disse Isadora, sua voz suave. Ele apenas consumia. Patrícia foi escoltada para fora. A sirene soou novamente, desaparecendo na distância.
O caminhão de mudança havia partido há muito tempo. Os operários tinham desaparecido. O conversível preto e o sedã alugado ficaram abandonados na entrada como monumentos a uma guerra que subitamente havia acabado. A casa estava em silêncio. O silêncio era tão total, tão absoluto, que era ensurdecedor. Isadora ficou parada no meio de sua sala de estar, o documento do fundo fiduciário de sua avó ainda apertado em sua mão. A adrenalina que a mantivera ereta por um dia inteiro diminuiu e seus joelhos vacilaram. Ela se apoiou no braço da poltrona de sua avó. Senhora Salles? Isadora? O doutor Ferreira estava ao lado dela, sua voz subitamente cheia de preocupação. Eu estou bem, ela respirou afundando na cadeira. Eu só... E agora? Sério? O que acontece agora? Agora? Disse Ferreira, sua voz firme, mas gentil. Restauramos a ordem. Começamos sua vida. Ele pegou seu telefone. Primeiro, ligarei para uma empresa de guincho para remover estes 2 veículos de sua propriedade. Eles são evidências em um processo civil que a senhora apresentará. Segundo, chamarei um chaveiro. Ela olhou para cima. Cada uma das fechaduras, disse Ferreira com um pequeno sorriso sombrio no rosto. E o portão, e a garagem, e um sistema de segurança de alta qualidade completo. A partir deste momento, a senhora é a única fiduciária em exercício. O fundo fiduciário está totalmente sob seu controle. Isadora assentiu. A palavra controle era estranha e alheia. O promotor cuidará do caso criminal. Nós, disse Ferreira batendo em sua pasta, nós cuidaremos do civil, desmantelaremos sistematicamente tudo o que ele construiu, reivindicaremos cada centavo que ele roubou deste fundo, auxiliaremos o advogado da senhorita Duran a processá-lo, pois isso só ajudará nosso caso. Quando terminarmos, ele não terá nada. A senhora, por outro lado, será restaurada. Restaurada. Isadora pensou na palavra. Ela não se sentia completa. Ela se sentia escavada, esvaziada, mas a fundação ainda estava lá. A fundação de sua avó. 1 hora depois, os carros tinham sumido. Um chaveiro já estava trabalhando. O zumbido de alta tecnologia de sua furadeira era um som reconfortante, moderno. Isadora ficou na varanda, respirando o ar frio e limpo. Cheirava a liberdade. Ele estava certo sobre uma coisa, ela disse baixinho enquanto o doutor Ferreira se preparava para sair. Sobre o que, senhora Salles? Ela olhou para a casa linda, imperfeita e magnífica. Seu lar é um velho museu com correntes de ar. Um pequeno sorriso genuíno tocou seus lábios. Aquele telhado da estufa é a primeira coisa que vou consertar. Ferreira sorriu de volta. Um sorriso genuíno e caloroso. Meu pai teria gostado disso. A conta do fundo, agora que não está mais sendo saqueada, está bastante saudável. A senhora pode consertar o que quiser. Tudo é seu, Isadora. Sempre foi. Ele entrou em seu Bentley e foi embora. Isadora ficou no Leblon, ouvindo o som da nova fechadura encaixando. Ela estava sozinha, mas pela primeira vez em 15 anos ela não estava. Ela estava em casa. E assim, o pesadelo acabou. Isadora ficou em sua varanda, com as chaves de suas novas fechaduras na mão, e observou o último carro se afastar. A mulher que eles pensavam ser uma empregada doméstica tímida, uma dona de casa quieta e insignificante, era a única que restava de pé. Ela não era apenas a esposa. Ela era a dona, a protetora e a sobrevivente. Ricardo tentou roubar sua casa. E Patrícia tentou roubar sua vida. Mas ambos esqueceram uma coisa crucial. Nunca, jamais, subestime a pessoa que conhece todas as raízes. Elas conhecem os alicerces e não se moverão.
Agora é a sua vez. O que você achou da história de Isadora? Para mim, ela prova que as pessoas mais quietas, muitas vezes, têm a força mais profunda. Você já se encontrou em uma situação onde foi completamente subestimado? O que você teria feito se estivesse no lugar de Isadora, no Rio de Janeiro ou em São Paulo? Deixe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você amou esta história e quer ouvir mais contos de karma e justiça, certifique-se de clicar no botão gostei, compartilhar este vídeo com alguém que precise vê-lo e, o mais importante, assinar o canal. Obrigado por ouvir e nos vemos na próxima história.